Olá pessoal, aqui é Tassos Licurgo, estou aqui com minha esposa Camila Licurgo. Nós estamos aqui para mais um episódio do Conversa em Família. Esse podcast ele é promovido, patrocinado pela Licurgo Academy. É um oferecimento da Licurgo Academy e é uma grande honra nós estarmos aqui para conversarmos sobre temas afeitos à família, que dizem respeito à família, que interessam à família. E hoje nós vamos conversar sobre um tema interessantíssimo, um tema que Deus encarnado, Jesus de Nazaré, ele se inclina para alcançar a mulher. Não é isso, Camila? É, não só a mulher, né, mas todos nós, essa passagem da mulher samaritana na realidade, é a história de todos nós, é a história de Jesus alcançando todos nós, né? A ideia para esse episódio foi decorrente do fato de que estávamos em Belo Horizonte e Camila pregou lá na igreja de um grande pastor amigo nosso, querido É, nosso pastor Jorge Linhares, uma grande figura. E um abraço aí para o pastor é, é, Jorge. uma E benção. Camila pregou sobre a mulher de Samaria. E aí nós vamos bater um papo sobre esse assunto, trazendo para o contexto da família. Sim, sim. A história da mulher samaritana está lá em João, no capítulo 4, né? E o interessante é que já no início do capítulo, a palavra de Deus diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria, lá no verso 4, João 4:4. Era-lhe necessário passar por Samaria. E olhando, né, todo o contexto daquela situação, é, enxergando o que é que significava os samaritanos e os judeus, essa rixa que existia entre os samaritanos e os judeus, não é? Que vem desde a época da morte de Salomão, do rei Salomão, quando o filho dele foi assumir o trono, houve aquela rixa entre as 12 tribos, 10 se rebelaram, não é? E formaram o reino de Israel, e cuja capital era Siquém, que depois se tornou Samaria. E as outras duas tribos, né, Judá e Benjamim, formou o povo judeu e cuja capital era Jerusalém. E quando houve essa rixa, os samaritanos, né, aquele povo de Samaria, eles não podiam frequentar o templo em Jerusalém, né? Então eles começaram a adorar a Deus no monte. E aí é muito interessante porque os fariseus, quando eles tinham que passar, quando eles iam seguir algum caminho que tinha que passar por Samaria, eles arrodeavam, como a gente diz no Nordeste, né? Eles davam a volta, eles faziam um caminho mais difícil, mais demorado, exatamente para não passar por Samaria. Mas aqui, no início já dessa história da mulher samaritana, João 4:4, a palavra de Deus diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário enfrentar essas divergências religiosas, políticas, sociais. Jesus queria enfrentar tudo isso, né? E já no início dessa história nos mostra que Jesus está acima disso tudo, que o reino de Deus está acima disso tudo, que ele enfrenta isso tudo, seja onde você estiver, seja qual for a sua classe social, seja qual for a sua situação familiar. Jesus, ele quer enfrentar, né? Ele quer encontrar você onde você está, né, Então Tasso? Jesus ele opta por passar por Samaria. Você diz que está aqui em João capítulo 4, no verso 4, em que as escrituras dizem: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Uhum. Isso não era normal, comum para os fariseus. Eles evitavam Isso. Samaria. E Jesus faz isso. Uhum. Jesus chama os seus discípulos para passarem por Samaria, né? Era uma necessidade E passar qual por era a Samaria. necessidade? Por que havia essa necessidade? Porque era necessário a Jesus passar por Samaria.
porque era necessário alcançar esse povo. Um povo que era inimigo, um povo que não era bem visto, um povo que não era bem quisto. E também Jesus, como judeu, ele também não era bem aceito ali no meio. Não é? E ele teve que enfrentar esse preconceito, e isso nos mostra, não é? Que Jesus está acima disso tudo, como, né? Como a gente estava falando aqui. Jesus está acima de todo preconceito, e que nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, nós somos chamados a ir a esses lugares, a pregar não só para aqueles que são amáveis, aqueles que nos aceitam, mas também aos nossos inimigos, porque foi isso que Deus nos fez a nós, né? Deus, ele veio alcançar aqueles que eram seus inimigos. Ele veio buscar um povo que não o procurava. É isso que está lá em Isaías 65. Né? Que Deus ele veio alcançar um povo que não buscava por ele. E essa mulher samaritana, nós vamos ver, ela não estava buscando Jesus. Ela estava no dia a dia dela, ela estava num poço, diante de um poço, para tirar água, e de repente Jesus veio até ela, que foi diferente também quando a gente vai olhar situações em que Jesus se encontrou com algumas mulheres. Deixa eu só, antes de você continuar aí, só dizer que esse padrão de Deus de alcançar todos os povos do mundo é um padrão que tem inclusive no Antigo Testamento. Muitas pessoas acham que Deus veio para a salvação do judeu unicamente e não estava interessado em outros povos. Isso não é o que está na Bíblia, inclusive desde a promessa a Abraão de que por meio de um dos seus descendentes todos os povos da terra seriam abençoados. Então, Deus sempre quis atingir todos os povos. O judeu não foi escolhido para a salvação, o judeu foi escolhido para apresentar Deus ao mundo. Nós temos o exemplo de Jonas, que é o exemplo clássico, que é um judeu que é chamado para pregar a palavra na Assíria, que era um povo absolutamente terrível, comparável com o Hamas hoje em dia. Então, a Síria Sim. é um povo que executava seus inimigos de maneira inimaginável. Então, que Nínive se tornou capital da Síria, que foi para onde Jonas foi, pregou a palavra e houve o maior avivamento já registrado na história da humanidade, foi ali, em um povo que não era judeu. Então, muito Uhum. interessante isso, que Jesus mantém o padrão, porque Deus é um só, Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo Deus, e o padrão é pregar a palavra de Deus para que todos aqueles que nele creiam encontrem a vida eterna, de acordo com o que está em João capítulo 3, verso 16. Então você faz uma relação aqui muito interessante, né, com a mulher samaritana, que Deus encarnado, Jesus, ele foi por um lugar que normalmente não se iria para alcançar a Samaria, né? Uhum. E ele não estava interessado, assim, ele não estava se importando se ia ser bem aceito, se ia ser ultrajado, se ia ser abraçado. Ele parece que Jesus, ele não estava muito interessado nisso. A palavra de Deus diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Existia algo para ele fazer em Samaria. Ele queria alcançar aquele povo de Samaria, alcançar aquela mulher, e ele mudou a sua rota, né? A rota que normalmente os judeus fariam, que era evitando Samaria, ele resolveu enfrentar. Aí quando eu lhe interrompi, você estava fazendo relação com outras mulheres. Sim, sim. Porque Jesus, ele quando encontra outras mulheres eh, na Bíblia, é diferente. Foi diferente. O encontro com essa mulher samaritana foi diferente. A mulher samaritana não estava procurando por Jesus, ela não estava procurando esse judeu que as pessoas estavam dizendo que era o Messias, não é? Ela estava no dia a dia dela, diante de um poço para tirar água, não é? E Jesus vai até ela. Jesus, ele enfrenta a religiosidade e para encontrar aquela mulher. Mas quando Jesus se encontrou com a mulher pecadora de Canaã, por exemplo, que era aquela mulher que lavou os pés de Jesus. É, ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Você vê que
A mulher foi até Jesus. A mulher enfrentou ali os mestres da lei que estavam com Jesus, enfrentou a reprovação daquele povo. Ela não estava interessada, ela estava focada em adorar Jesus, né? Mas foi ela que foi até Jesus, ela que enfrentou ali os olhares de desaprovação. Não é? A viúva de Naim, também, que foi um outro encontro de Jesus com a mulher, você vê que o choro daquela mulher moveu Jesus de compaixão, né? E Jesus trouxe de volta o filho dela, não é? A mulher do fluxo de sangue também era uma mulher que era considerada impura e ela enfrentou a multidão para alcançar Jesus. Ela foi até Jesus. Ela não se importou com as consequências, né, que a lei trazia numa situação daquela. Mas ela foi até Jesus e a palavra de Deus diz que Jesus chegou até ela e disse: sua fé te salvou. Então, foi um encontro diferente, porque essas mulheres, de uma certa forma, foram até Jesus. Mas nessa história da mulher samaritana, é Jesus que vai até ela. Uma mulher que não procurava por ele. Mas a palavra de Deus diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Não é? Para alcançar um povo que não buscava por ele. Não é? Que se tornaria inimigos por séculos, né? Isso, e Isaías 65:1 diz assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. E na história da mulher samaritana, a gente vê muito esse cuidado de Jesus com essa mulher. A gente vê o cumprimento dessa palavra, não é muito clara, porque no primeiro momento a mulher não sabia com quem estava falando. Ela pensava que se tratava de um judeu qualquer. No primeiro momento ela se admira, porque Jesus diz assim, Jesus pede a ela água. E ela diz: como é que você, sendo judeu, né, pede a mim, samaritana, água? Não é? Está no verso 9, João 4:9, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber. Não é? Ela não sabia quem estava diante dela. Quem é que estava pedindo água a ela? Aí Jesus responde no verso 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Não é? Então em todo momento, Jesus estava querendo se revelar àquela mulher. Em toda a história desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, a gente vê essa tentativa de Jesus de se revelar a ela e que ela compreenda. E isso também nos mostra, não é, que desde quando Jesus andava aqui sobre a terra, ele queria se revelar a nós. Deus não é um Deus que se esconde de nós, mas ele quer que nós o conheçamos, que nós entendamos quem ele é, e o que ele veio fazer. Que nós entendamos que a salvação ainda está disponível e que ele está de braços abertos para alcançar a todos, inclusive os nossos inimigos. Não só aqueles que são amáveis, aqueles que nós amamos, aqueles que nos são fáceis, né, de lidar, de conviver, não. Também os nossos inimigos, não é? É impressionante mesmo, né? E a palavra de Deus, não é? Ela continua dizendo assim, ele continua falando, né? O versículo 12 diz: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? A mulher samaritana diz, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Jesus estava falando sobre o novo nascimento. Jesus estava falando sobre ser canal de Deus aqui nesta terra, e a mulher não estava entendendo, né? Em todos os momentos a gente vê essa confusão da mulher, porque a mulher acreditava que estava diante de um judeu qualquer. Jesus falava num sentido mais profundo das palavras e a mulher entendia literalmente. Exatamente. Isso é o que nós vemos aqui de 13 a 15, né? No capítulo 4. Isso, mas você vê que Jesus não desiste, não é? Jesus não desiste daquela mulher, não desiste de se fazer conhecido, não desiste de tentar abrir os olhos da mulher para as coisas espirituais que ele estava tratando, para as realidades espirituais que ele estava tratando. E no versículo 15, a mulher diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E aí Jesus disse: eu preciso, né? Eu preciso me revelar. E ele diz: vá, chame o seu marido e volte. A mulher diz: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o marido com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Parece que ela estava começando a entender que Jesus estava falando de realidades espirituais. Mas só que ela ainda não tinha chegado lá. Ela ainda não tinha entendido quem realmente ele era. Ela disse: vejo que és profeta. Mas Jesus não é um profeta qualquer. Jesus não é apenas um profeta. Não é, Tássia? Ele é mais do que o profeta. Ele veio para cumprir as profecias. Ele é aquele que cumpre as profecias. Não é? O que nós temos é que os profetas eram tidos como aqueles que podiam descobrir, conhecer os pensamentos. Uhum. E a designação de profeta Jesus não é totalmente adequada. João tem 4,44, que diz: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Uhum. 6,14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. 7,40 diz: então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. 9,17, de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Todas essas designações de profeta, né, para Jesus, mas na realidade Jesus é mais do que um profeta. Jesus é para onde as profecias apontam. Uhum. Então é muito interessante Exatamente. essa passagem. É. Mas Jesus queria que ela entendesse verdadeiramente quem ele era. Não que ele era apenas um profeta, né? Porque ele era mais que um profeta. E aí, mas aquela mulher, quando ela vê que ele está falando de realidades espirituais, e ela diz assim: vejo que é profeta, ela quis abordar Jesus sobre a questão política, sobre a questão religiosa, sobre essa questão entre os judeus e os samaritanos, né? Ela diz: já que eu estou diante de um profeta, eu vou tirar agora a dúvida, né? Aquilo que move, não é? E que traz tanta discórdia entre os samaritanos e os judeus, eu vou tirar a dúvida agora com esse profeta. Né? E ela fala assim no verso 20, João 4:20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Né? Ela queria tirar essa dúvida. Né? Onde é o lugar para adorar? Quem é que está certo? Somos nós samaritanos ou são vocês os judeus? Quem é que vence essa disputa? Né? Mas só que no versículo 21, Jesus declara: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Só uma observação sobre o verso 22 que você leu,
Que a salvação, diz aqui o verso, vem dos judeus, né? Não diz que vem apenas para Não os vem judeus. para os judeus, né? É dos Dos judeus, né? judeus, que Jesus é judeu. Uhum. Pois é. E aqui ela está dizendo, nesses versículos, né? No entanto, está chegando a hora, Jesus diz, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está dizendo, olhe, o que eu estou falando para você é maior do que essa disputa entre judeus e samaritanos. Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, seja no monte, seja no templo, seja você na sua casa, no seu quarto, ajoelhado, não é, diante da sua cama, seja no banheiro, num momento de desespero, seja numa faculdade. Onde você estiver, Deus escuta a sua oração. Deus está buscando aqueles que o adoram em verdade, com coração sincero, que buscam adorá-lo pelo que ele é, muito mais do que pelo que ele pode dar, não é? Então, A adoração genuína envolve a verdade, que é o fato, e envolve o espírito, que é a fé, né? Então envolve o elemento do entendimento de que Deus é o único e verdadeiro Deus e envolve a expressão volitiva da vontade de você se entregar ao Senhor. lá em Hebreus 11, diz que Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, mas não só isso, mas que é galardoador daqueles que o buscam. Então, não é apenas crer que ele existe, mas que ele nos escuta, que ele está ouvindo, não é? Que ele escuta as nossas orações. Então, nessa conversa com a mulher samaritana, Jesus continua, Deus é espírito, no versículo 24. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, aquilo que você falou, né, Tasso? Que é importante, a verdade e o espírito, a fé. E o versículo 25, a mulher diz, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela ainda não tinha entendido quem estava diante dela. Ela viu, pronto, é um profeta. Mas o Messias, quando vier... Então, Jesus responde, né? Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, Jesus aqui deixa claro à mulher. Diz, parece que você ainda não entendeu. Eu não sou um simples profeta. Eu sou o Messias. Eu sou este. E é interessante porque ela diz assim, quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus responde, eu sou o Messias. Eu sou este que explico tudo para você. Eu sou este que deixo tudo claro. Jesus deixa claro, e nessa passagem com a mulher samaritana, a gente vê Jesus falando claramente que ele é o Messias. Ele não falou assim, nem para os discípulos dele, ele falou tão claramente. Jesus, ele pregava muito por parábolas, mas diante daquela mulher, ele disse claramente, eu sou o Messias. Então, Deus, ele está sempre querendo se revelar a nós. Deus não é um Deus que se esconde. Deus é um Deus de verdade. E Jesus, ele veio para nos alcançar onde a gente está e trabalhar com a nossa fé. Não é? Ele quer se revelar onde a gente está, não é? Então, Jesus deixa claro. E no versículo 27, a palavra de Deus diz assim, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. E aqui é muito interessante, Tassos, porque a gente vê mais uma vez essa questão cultural da época. Porque por causa dessa rixa entre os judeus e os samaritanos eles não se falavam. Isso daí já era uma barreira grande. Mas Jesus, além de estar falando com um samaritano, uma samaritana, no caso, uma mulher samaritana, era uma mulher. Era uma mulher. E naquela época, os mestres da lei, eles não poderiam falar publicamente com a mulher. Eles não poderiam nem falar com a própria esposa publicamente. E naquela época, eles diziam que era melhor rasgar as palavras da lei
do que ensiná-las a uma mulher. Então, imagine o espanto dos seus discípulos quando viram Jesus ensinando a uma mulher e samaritana. E a gente vê o quanto Jesus trouxe dignidade à mulher. O quanto Jesus, ele ama as mulheres também. O quanto, no começo, né, do nosso bate-papo aqui, lá em João 4, versículo 4, a palavra de Deus diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Então, era necessário que Jesus fosse até aquele lugar, não é, dos inimigos, para falar com aquela mulher, para alcançar aquela mulher. E através daquela mulher, todo um povo foi alcançado. Não é? E Jesus não se importou de ir para Samaria, Jesus não se importou de falar com a mulher, Jesus não se importou de quebrar preconceitos religiosos, preconceitos sociais para alcançar aquela mulher. E isso Jesus continua fazendo. Continua indo aonde nós estamos, nos alcançando onde nós estamos. E ele nos chama, né, Tasso? Nós, como cristãos, ser cristão é ser como Cristo. Então, nós como cristãos, nós devemos alcançar as pessoas também. Essas pessoas que não são agradáveis, essas pessoas que são... Ir a lugares em que muitas vezes nós não somos celebrados, mas muitas vezes nós somos... até não somos bem-vindos. Nós somos chamados a ir a esses lugares. Nós somos chamados a alcançar aquelas pessoas que não são agradáveis. Nós somos chamados a alcançar aquelas pessoas que não são tidas como bem-vindas em alguns lugares e até alguns ciclos cristãos, né? Nós somos chamados a alcançar aquelas pessoas. Então, a história da mulher samaritana nos mostra isso. Não existe homem nem mulher, né? Escravo, nem livre, mas Jesus quer alcançar a todos. Judeu nem gentil, né? Isso. Principalmente aqui, porque a Samaria, e você citou Gálatas 3:28, homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Isso. E a Samaria aqui, as 10 tribos que foram para Samaria já haviam sido aqui praticamente dizimadas pela Assíria. Então, você tinha pessoas estrangeiras aqui que tinham se casado. Então, Tá muito misturado, né? havia essa união entre judeus e gentios na Samaria que era proibido para os judeus. Por isso que tinha essa situação toda com a Samaria. Então, a história da mulher samaritana nos indica, primeiro, que Jesus eleva a condição da mulher. O cristianismo é responsável pela elevação da dignidade da mulher na história da humanidade. Isso. Antes do cristianismo, a condição da mulher era, de fato, horrível. Não é? Tem a Medeia de Eurípides, demonstra a diferença radical entre o tratamento do homem e da mulher, e é o que nós sabemos de todas as civilizações antigas, inclusive entre os judeus. Judeus que são um povo que guardavam a moralidade no tempo antigo, na antiguidade. Mesmo entre eles, a mulher era tratada de forma absolutamente diferente, como é até hoje. Nós sabemos disso. Mas com Jesus de Nazaré, a dignidade da mulher é enaltecida. E a história da mulher samaritana é um exemplo claro disso aí. Isso. E a história da mulher samaritana também não é só a história das mulheres, né? De Jesus alcançando as mulheres, mas a história de Jesus alcançando toda a humanidade, não é? Porque a palavra de Deus diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Então, era-lhe necessário passar por uma cruz. Foi necessário que Jesus passasse por uma cruz, não é? E para alcançar aqueles que não o procuravam, para alcançar os seus inimigos, para alcançar pessoas, né, que estavam totalmente separadas da comunhão com Deus, não é? Então, foi necessário que Jesus passasse pela cruz para nos alcançar, assim como foi necessário que Jesus passasse por Samaria para alcançar aquela mulher. Ele passou pela cruz para nos alcançar, para nos redimir, não é? Para nos trazer a um relacionamento com o Pai e mostrar, eu sou o Messias, eu sou a porta, eu sou o caminho, não é? Às vezes tem pessoas que estão em alguns lugares, às vezes nem em lugares
do ponto de vista da topografia, da geografia, mas lugares assim espirituais até, de condição de vida que acham que Jesus não pode alcançá-los, né? Isso, é exatamente, Então não há mas lugar não que existe. faça com que você esteja fora do alcance de Jesus. Eu costumo dizer que não há fundo de poço tão profundo em que a mão do Senhor não possa alcançar. Não há nada de tão ruim que alguém tenha feito que esteja fora do alcance de Deus. Isso, ele está disponível e ele vai onde for necessário para nos alcançar. Glória a Deus por isso, né? É, Maravilha. amém. Eu acho que foi uma mensagem poderosa das Escrituras e a sua exposição da palavra, tanto lá na igreja, né? Na sua pregação, foi muito boa. O pessoal foi Glória a muito Deus. impactado pela forma como você expôs a história da mulher samaritana. E Glória a aqui a gente Deus teve a por isso. oportunidade de bater um papo sobre este Uhum. assunto para abençoar mais e mais pessoas por meio desse podcast. E só uma coisa para a gente, antes da gente encerrar, Tasso, que é importante também saber que essa mulher depois, ela saiu e pregou, né? Pregou sobre o que estava acontecendo, né? O que tinha acontecido, como foi esse encontro dela com Jesus. Então, muitas vezes, e um povo foi alcançado por causa disso, né? Um povo se chegou até Jesus por causa desse testemunho da mulher. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: "Ah, eu não sei pregar, eu não sei, eu não tenho versículos decorados, eu não sei falar bem", mas você tem um testemunho, você tem algo para contar sobre Jesus. E isso é suficiente para alcançar um povo e mudar uma história. Né? Então, às vezes a gente fica um pouco retraído, pensando que não tem o que falar, mas se você tem um testemunho, aquilo é suficiente. João 4:28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Isso. Será este, porventura, o Christos, o ungido, o Uhum. Messias, o Filho de Deus? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher disse: Olha, tive um encontro ali com um homem que Então, ela atraiu pessoas a Jesus. atraiu. Uhum. E ela disse assim: será que esse é o Filho de Deus, o Messias? Vem investigar, né? Vai investigar, né? Vai ver, vai Uhum. experienciar. Então, muita gente às vezes está nessa situação. Então, apenas dê-se a oportunidade de Isso. vivenciar Cristo. Investigar, né? Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse entregado sua vida a Jesus e não achasse que aquela tivesse sido a melhor decisão da vida dela. Eu conheci pessoas que entregaram a vida a Jesus e se afastaram do Evangelho, Uhum. mas jamais dizem que a experiência com Jesus foi uma experiência ruim. É muito curioso isso, muito interessante. Pessoas Isso. magoadas com igrejas, Uhum. vemos, às vezes magoadas com pessoas, É. mas com Cristo, com Jesus, com a experiência com o Deus encarnado, não tem. Tem situação que eu digo, uma vez estava viajando e fui almoçar com um pastor lá num restaurante e o garçom chegou, viu que a gente estava conversando sobre as escrituras e perguntou se nós éramos cristãos, né? Aí nós nos identificamos que éramos e ele disse que havia se afastado da igreja. Aí eu disse assim, mas Jesus deve ter sido muito ruim para você, não é? Para você se afastar. Aí ele imediatamente disse, não, de forma alguma. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele é um grande defensor de Jesus. Uhum. Então, às Uhum. vezes, a fé em Jesus pode até enfraquecer, mas o amor por ele não. É. Isso é muito É muito impressionante. bom E isso. nós temos que ter a prática de reconstruir o edifício da fé sobre o alicerce, que é o amor. É. É por isso que Amém. se diz, né? Entre a fé e o amor é o maior. É, lá em 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13. 13, né? Não é É. isso? Acho que Eu acho que é um é. verso conhecidíssimo, 1 Coríntios 13. Agora, Uhum. pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor.
Interessante também porque o amor é aquele que vai perdurar por toda a eternidade, porque lá na eternidade ninguém vai precisar mais de fé, ninguém vai precisar mais de esperança, mas o amor nós estaremos vivendo, o amor por Cristo na sua plenitude. Também tem isso, né, Tassos? O amor. O amor é algo que dura por toda a eternidade, que nós já experimentamos aqui. Mas lá na eternidade a gente não vai precisar mais de fé para o que a gente já está experimentando, nem de esperança para o que a gente já está experimentando. Em Né? grego, o amor tem 4 palavras, né, que designam a depender do tipo de amor. É uma língua mais rica nesse aspecto. E aqui é ágape. O maior destes é o ágape. O amor de Deus. O amor de Deus. Ok, Amém. muito bom. Estamos aqui pelo oferecimento da Licurgo Academy. Se você não conhece ainda, acesse aí, ó, licurgoacademy.com. É um projeto de educação com base na verdade. Uhum. Também, meu último livro, o livro mais recente, você teve um livro esse ano, publicou um livro este ano também. Vamos trazer nos próximos Sim. podcasts para botar aqui do lado. Vamos. E seu livro tem vendido bastante, né? Estou muito animado com É um devocional. o Devocional Crescendo em Fé. Uhum. Vamos trazer o seu livro na próxima. E esse aqui é o livro deste ano aqui que estou lançando. Lancei em Belo Horizonte. Nós lançamos em Belo Horizonte semana passada. Foi semana passada. Foi. Vamos lançar em São Paulo, em Brasília, em Natal, neste próximo mês aí. Neste mês e o próximo mês. Depois em outros lugares também. Uhum. Chama Batalha pela Verdade, Igreja, Família e a Resistência contra a Guerra Cultural. E está disponível, né? Já? Disponível para vender na Amazon, né? Vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa comprar este livro aí. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, é isso aí. Então, muito obrigado pela sua audiência. Espero que a palavra de Deus tenha impactado você poderosamente. Se você ainda não segue, meu Instagram é Tassos Licurgo. TASSOSLYCORGO. A nossa produção alto nível vai colocar aqui. E o Instagram de Camila é... Camila Licurgo. É só letrar não para ficar parecido com o que eu falei, não. CAMILALYCURGO. Camila Licurgo. Então acesse o Instagram, esteja conectado conosco, inscreva-se no canal. Se você não é inscrito aqui no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e comente para que nós possamos saber o seu posicionamento, o que você pensa. Sim, isso é importante. Então que Deus abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Fique na paz.